Avivamento, como eu costumo dizer, fala de despertamento. É o culto que dá aquele choque de realidade para o crente saber diferenciar a fantasia da realidade. Porque o mundo te apresenta a fantasia, Jesus te apresenta a realidade. Aleluia. A fantasia pode até certo ponto te dar uma dose de prazer, mas quando você cair na real, isso é Jesus. Isso me lembra o filho pródigo. Quando tinha, estava fazendo festa, estava iludido, tinha tudo ao seu alcance. Acabou o dinheiro, acabou a festa. Então, irmão, vamos confiar naquele que permanece para sempre, que é o nosso Deus. Amém. Amados, capítulo de número 17, versículo de número 32, foi a palavra que Deus colocou no meu coração para ministrar a igreja nessa noite, nesse culto de avivamento. Capítulo de número 17, versículo de número 32 do primeiro livro de Samuel. Vamos falar um pouco de Davi? Já cantamos aqui sobre Davi, agora a gente vai falar sobre Davi. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17, versículo 32. Estratégias para vencer em campo de batalhas. É o tema dessa mensagem. Estratégias para vencer no campo de batalhas. Diz a Escritura, capítulo 17, versículo de número 32 do primeiro livro de Samuel. E disse Davi a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Amém? Toma seu assento, louvado. E disse Davi a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Estratégias para vencer no campo de batalha. Amados, a história de Davi que começa no capítulo de número 4, se não me falha a memória, do livro de Ruth, que é o último capítulo, já quase entrando no livro dos... Já quase entrando no livro de 1 Samuel, capítulo de número 4, no versículo de número 22, aqui começa a história de Davi. Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou Davi. Está falando da genealogia, aleluia, que partiu desde o casamento de Ruth com os Boaz, da onde descendeu Davi. E mais precisamente no capítulo de número 16, se ouve acerca já da história de Davi a partir da sua adolescência. Nós vemos que a vida de Davi não era fácil, porque Davi, aleluia, ele não havia sido treinado como seus irmãos haviam sido treinados. Lembrando, irmãos, que Davi, ele viveu na época dos juízes, numa época conturbada, numa época turbulenta, numa época que abrange aproximadamente 300 a 400 anos, até que chegasse
o período da monarquia, o período em que os reis começassem a reinar, aleluia, em Israel. E foi nesse período de transição dos juízes para a monarquia que Davi se desenvolveu. Era um período que cada um, como o livro de Juízes deixa bem claro, cada um fazia o que parecia mais reto aos seus olhos. Não havia um critério absoluto de moralidade e santificação. Cada um servia a Deus do seu jeito. Cada um adorava o Senhor da sua maneira. Tinha gente que chegava ao ponto, como um homem chamado Mica, que contratou um levita para poder cuidar dos ídolos do lar que ele tinha. Um levita que descendeu de uma geração que lá no livro do Êxodo, capítulo de número 32, foi separada para servir exclusivamente ao Deus Todo-Poderoso, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Havia sido alugado, para você ver o nível de depravação espiritual e declínio moral e ministerial, que a obra do Senhor chegou no período dos juízes, a ponto de um levita ser alugado para poder organizar o culto às divindades do lar que não pertenciam ao culto determinado por Deus na Torá. Então nós vemos que era um período em que o relativismo moral e espiritual estava imperando. Porque naqueles dias não tinha rei que reinasse sobre Israel e não tinha sacerdote que ensinasse a lei. E cada um fazia o que parecia mais reto. Mas sabe o que eu acho interessante? Que mesmo diante de tamanho relativismo moral e espiritual e tamanha degradação e depravação, Davi consegue desenvolver a sua comunhão com Deus. Sabe por quê, amados? Porque a salvação, ela é individual. A lei está disponível a todo aquele que desejar portá-la e obedecê-la. Lá, Deus fala a Moisés, aproximadamente no capítulo 30, se não me falha a memória, de Deuteronômio, quando Deus coloca dois caminhos no meio do povo, indicando o caminho da vida, o caminho da morte, o caminho da bênção e o caminho da maldição, dizendo: esta palavra não está do outro lado do oceano para que digas: quem vai atravessar o oceano para trazer esta palavra até mim? E nem está no céu para que alguém diga: como eu vou fazer para subir ao céu, para de lá trazer a lei para cá? Mas esta palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração, para cumprires. E Paulo corrobora esta palavra dizendo: e esta é a palavra da fé que vos pregamos. Aleluia. Enquanto você não atentar para os critérios da nossa regra de fé e prática, que é a palavra de Deus, o relativismo vai começar a te influenciar e minar a tua fé. Mas se você se embasar nos critérios absolutos da palavra de Deus, pode ter certeza que o relativismo pode até tentar te
te influenciar, mas você vai ter, aleluia, capacidade necessária para resistir a toda e qualquer ideia que vem para minar e corromper a tua aliança com Deus. Aleluia. E foi nesse meio que Davi foi criado. Só que quando nós lemos no capítulo de número 17, versículo de número 32, nós percebemos que estava acontecendo uma situação. Já estava no período da monarquia. O primeiro rei começa a reinar, chamado Saul. Mas a palavra de Deus diz que Saul começa a desprezar a palavra de Deus. Saul começa a deixar de dar ouvido. Saul, aleluia, ele foi ungido por Deus, recebeu o Espírito de Deus, aleluia, recebeu capacitação de Deus, mas a palavra de Deus vai dizer que Saul, ele não temia a Deus. Não temia a Deus, porque o temor a Deus, ele subtende obediência aos princípios que garante a tua estabilidade na presença de Deus. Ele não temia. Por quê? Porque todas as vezes que em uma situação ele se encontrava em aperto, sabe o que ele fazia? Ele se consultava com o povo. E a palavra de Deus diz que o povo falava e Saul obedecia. Sabe por quê? Porque Saul se preocupava mais com a sua reputação do que com a glória de Deus. Eu quero te dizer nessa noite que aquele que se preocupa mais com a sua reputação do que com a obra de Deus vai acabar despencando da presença de Deus, irmão. Porque o homem não conhece Deus na sua totalidade, se não for embasado na palavra de Deus. Aleluia. É verdade. E a Escritura diz que um certo dia Davi foi enviado para um campo de batalha porque estava acontecendo uma guerra. Só que foi feito um acordo de guerra para evitar derramamento excessivo e desnecessário de sangue. Porque naquela época os filisteus da Filistia, eles estavam fazendo guerra contra Israel, porque eles estavam em ascensão, estavam no seu melhor momento, vamos dizer assim. E ali diz a palavra que quando eles vão combater Israel para tentar tomar posse do seu território, Saul oferece resistência. Mas quando chega na hora da batalha, em que eles se encontram próximo a um vale chamado Vale do Carvalho, a Escritura vai dizer que Israel se põe de um lado e os filisteus se põem do outro e fica o vale no meio. E dentre os filisteus aparece um homem, aleluia, com características peculiares e excepcionais. Esse homem, para começar, já pela aparência, já infundia terror. Porque o homem tinha quase 3 metros de altura. A 2,98, por aí. Só pela altura ele já infundia terror. Por quê? Porque ele era um gigante. Ele não era no sentido figurado, era no sentido literal. O homem era um gigante. Porque para ter 3 metros de altura, irmão, não é qualquer um que tem 3 metros de altura. E a Escritura diz que a armadura dele, ela era tão bem estruturada que deixava ele completamente imbatível. E no currículo dele dizia que ele era treinado desde a sua infância para guerra. O homem, ele era treinado para matar. Ele vivia para isso, desde a sua infância. Então ele conhecia todas as estratégias possíveis para conquistar a vitória.
Só que essas estratégias se baseavam em conceitos humanos. Mas o nosso Deus, para nos dar estratégia, ele se baseia em conceitos espirituais. Aleluia. É diferente. É um negócio que não é daqui da terra. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. O homem chega lá e lança um desafio. Escolhei, pois, dentre vós um homem que lute comigo no meio do vale. Se o guerreiro campeão de vocês me vencer, nós seremos vossos escravos. Mas se eu vencer o campeão de vocês, vocês serão os nossos escravos. E assim evitaremos derramamento de sangue desnecessário. A palavra de Deus diz que ninguém de Israel se atrevia a encarar o gigante no vale. Cadê a tropa de elite? Cadê Saul, que tinha sido ungido por Deus para defender Israel? Não tinha. Sabe por quê? Porque estava no pecado. Quem está no pecado perde a força. Quem está no pecado com a aliança quebrada não tem força para vencer o adversário, porque o segredo da nossa vitória é a aliança de pé. Mas a Escritura diz que mesmo diante de uma possível derrota, aparece no cenário um jovem que tinha no currículo os seguintes critérios. Era um jovem compositor, um jovem experiente em apacentar ovelhas, um jovem que era cheio de ousadia e que o Senhor era com ele. Eu quero te dizer nessa noite, como é que está a situação do teu currículo? O teu currículo está batendo com aquilo que Deus ele quer de você? Ou o teu currículo está de acordo com aquilo que o mundo espera de você? Porque o mundo espera que você ande no meio de desenfreamento. Deus não. Deus espera que você faça a diferença. Quando Davi chega, a Escritura diz que ele toma uma atitude diferente da atitude dos homens que estavam acostumados a campo de batalha. Quando ele vê o gigante não somente faz o desafio, ele começa a afrontar. E a Escritura diz que ele afronta o povo de Deus e afronta o Deus de Israel. Quando ele afronta, e isso a palavra de Deus diz, que esta afronta, ela durou 40 dias. 40 dias. 40 dias o gigante afrontou Israel e o seu Deus, e ninguém fazia nada. Ninguém colocava a cara na reta. Ninguém colocava a sua vida à disposição. Enquanto ninguém aparecia para defender o nome de Deus, o diabo, a boca escancarada, blasfemava. Mas a palavra de Deus diz que quando aparece esse jovem e toma as dores do povo de Deus e do nome do Senhor, a palavra de Deus diz que a afronta cessa. Eu quero te dizer nessa noite, enquanto você permanecer neutro diante da situação, o diabo vai continuar te afrontando, continuar te ofendendo, continuar te desmoralizando. Mas quando você tomar uma posição diante de Deus, pode ter certeza que essa afronta vai estar com os dias contados, porque Deus é com aquele que toma posição diante da sua presença. Você quer o primeiro segredo para conseguir vitória em campo de batalha? Toma posição. Aleluia.
Enquanto você ficar nessa indecisão, será que eu vou? Será que eu não vou? Será que eu prego? Será que eu não prego? Será que eu profetizo? Será que eu não profetizo? Será que eu oro? Será que eu não oro? O diabo vai continuar ganhando território e prevalecendo contra você. Mas quando você decidir colocar a tua vida a serviço do reino, recalabachudecai, pode ter certeza que o diabo vai estar com os dias contados diante de você. Deus não gosta de ninguém duvidoso. Tem muito crente por aí que não sabe o que quer. Não sabe se quer o mundo, não sabe se quer a igreja. Não sabe se quer Satanás, não sabe se quer Jesus. Não sabe se quer o príncipe de Deus desse século ou se quer o Deus de Israel. Aí fica pulando de um lado para o outro, mano. A palavra de Deus diz, aleluia, e ensina que eu tenho que tomar uma posição. Tiago, falando sobre isso, ele fala na sua Epístola Universal, no capítulo de número 1. Ele fala o seguinte: peça, porém, com fé, e não duvidando, porque aquele que duvida é como as ondas do mar, que são agitadas pelo vento, que é lançada de uma parte para outra. Não pense tal homem que receberá algo da parte de Deus. Enquanto você ficar na dúvida, qualquer conversa vai te tirar da presença. Enquanto você ficar na dúvida, qualquer informação falsa vai abalar a tua fé, vai colocar em xeque o teu ministério, e você não vai sair do lugar. Mas quando você tomar a posição e ouvir a voz de Deus e decidir tomar uma atitude, pode ter certeza que Deus vai entrar com providência e essa peleja vai cessar na tua vida. Vento só sopra na vida de quem está solto. Vento só sopra na vida de quem está solto. Paulo declara: eu, o preso do Senhor. Paulo sabia que abraçar Cristo significa viver não mais eu, mas Cristo viver em mim. Aleluia. Já crucifiquei a minha carne com suas paixões e concupiscências. Estou crucificado com Cristo, estou preso na cruz com Ele. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que eu vivo agora na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. Cristo tomou uma decisão. Ele não vai poder se salvar, ela não vai poder se salvar, mas se eu for lá, eu vou garantir as portas abertas e a salvação para a glória do nome do Pai. Cristo não ficou na dúvida, não. Quando o apóstolo Pedro, que nesse capítulo 16, versículo 23, não vigiou nada. Quando Jesus fala da sua paixão nos versículos 21 e 22, do capítulo 16 de Mateus, ele diz para Jesus no versículo de número 22, tomando Jesus à parte, repreendeu Jesus dizendo: tem pena de ti, Senhor, isso não vai te acontecer. Eu quero te dizer nessa noite, de boas intenções o inferno está cheio. Toma cuidado com quem vem com aparência de boas intenções para te tirar do caminho que Deus te colocou, porque nem sempre o caminho aberto, fácil e nivelado é o caminho que vai te conduzir para o crescimento espiritual
e para a tua vitória. Muitas das vezes o caminho que te conduz à vitória é o caminho estreito, o caminho pedregoso, o caminho dificultoso. Sabe por quê? Porque é na dificuldade que a gente vê quem é quem. Quando o sol está brilhando, qualquer um vai para a rua. Eu quero ver quando o sol, aleluia, é tapado pelas nuvens e começa a chover. Quem tem coragem de meter a cara debaixo da chuva? Principalmente mulher. Deu aquele trabalho para fazer o cabelo. Aí eu quero ver, meter a cabeça embaixo de chuva. Tem que estar revertido. Tem que estar revertido. Não é qualquer um. Mas eu digo que no meu ministério teve vezes. Eu servia numa igreja lá em Belém do Pará. Não sou natural daqui, sou lá de Belém do Pará, Belém, capital do Pará. Eu servia numa igreja que quando chovia, irmão, ela ficava próximo a um aqui chamam de valão, lá nós chamamos de canal. Próximo a um canal que quando chovia, irmão, mas ficava na altura do joelho. Se fosse só água, tudo bem, irmão. Mas não era só água que brotava. Tá entendendo? A sujeira de toda espécie. Não convém nem eu detalhar. Mas pela minha cara você já deve ter uma noção mais ou menos do que vinha por aí. Ali era uma força a céu aberto. Mas, irmão, eu tinha um compromisso com Deus. Não tinha outro caminho, irmão. Era aquele. Sabe o que eu fazia? Dobrava minha calça até acima do joelho, metia o pé. Deus, me guarda minha saúde. E vambora. Quando chegava lá na igreja, todo molhado, todo ensopado, chegava lá, lavava os pés, trocava a roupa, porque eu levava sempre uma à parte, e adorava o Senhor. Quem é cheio de nhenhenhen, de mimimi, não faz um negócio desse. Não. É só o céu fechar. Opa, vai chover. Vou dar uma desculpa para o pastor, não vou para a igreja hoje. Estou cansado, estou gripado. A vitória não é para aquele que tem facilidade. A vitória é para aquele que vive dificuldade. É na dificuldade que a gente vê a qualidade do servo. Aleluia. Talvez Davi não entendia porque ele era o único que passava mais dificuldade na casa dele. Tanta dificuldade que o pai inventava dele apacentar as ovelhas lá para a banda do norte, onde só tinha urso e leão. É o lugar mais difícil que tinha, porque volta e meia você se deparava com um animal feroz desse aí. Sabe o que é isso? Não é maldade dos pais, não. É treinamento intensivo de Deus para saber qual é na tua vida. Para saber se você está disposto a enfrentar os desafios que vêm, ou se você é aquele tipo de crente, aleluia, que só sabe esquentar banco na igreja e acha que isso daí já é o suficiente para receber o galardão na eternidade. Aleluia, Jesus. Sabe qual foi o primeiro segredo que Davi revelou quando aceitou a proposta? Ele tomou posição. Ninguém quis lutar, mas Davi falou: eu vou lutar. Não desfaleça o coração de ninguém por causa dele, porque o teu servo não é o que veste isso aqui. Servo é aquele que quando precisa está lá para fazer. E nem sempre quem veste isso faz. Muitas das vezes aquele irmãozinho que nem terno tem, mas trabalha mais do que muitos pastores por aí.
Ele tomou posição. Quem é servo toma posição. Aleluia. O que ninguém queria fazer. Geralmente quem é servo só faz o que a maioria não quer fazer. Ninguém queria enfrentar o gigante. Ele falou: eu não vou aceitar essa afronta. Ele não está xingando só o povo, ele está xingando o meu Deus. Então eu vou mostrar para ele quem é o meu Deus. Quem está acostumado com dificuldade não tem dificuldade para enfrentar a luta, irmão. Porque esse bando de crente do ano 2000 para cá não consegue se firmar em Deus, irmão. Porque não está acostumado com dificuldade. Tudo é facilidade. Tudo vem na mão. Tudo está ao alcance de um clique. Bando de crente que nem hino da harpa sabe cantar. E quando sabe é 2 ou 3 e muito. Irmão, no meu tempo não tinha esse negócio de internet, não. Não tinha esse negócio de smartphone, não. Eu tive que aprender naqueles computador lerdo, com acesso limitado de internet. Não era todo mundo na minha época que tinha internet. E era caríssimo. Passei pelo pendrive, passei pelo CD, passei pelo DVD. E quando o CD riscava? Não era mole não, irmão. Não tinha esse negócio de você no YouTube lá já tá com a letra tudinho, direitinho, playback. Não tinha não, irmão. Eu tinha que ouvir direitinho para saber o que tá falando. Tem cantor que às vezes enrola a língua, você não entende. E hoje já está tudo pronto, mas nem assim aprende. Olha, irmão, pode cantar o hino da harpa? Ah, eu não sei. Não sabe, irmão. Mas e a dancinha do TikTok? A gente sabe, né, irmão? É. Aí quer que Deus abençoe. Aleluia. Com Davi não tinha isso não, irmão. Davi aprendeu no fogo. O pai não passava a mão na cabeça não, era só patada. Era só desprezo. Quer forjar o crente no fogo? Vai passar por desprezo, vai passar por ignorância, vai passar por falta de educação. Você vai ser, aleluia, ofendido. Você vai ser mal compreendido. Mas não pensa você, aleluia, que é o diabo não, irmão. É Deus permitindo para que o teu caráter se solidifique. Aleluia. Obrigado, Deus. Ezequiel, eu vou te enviar um povo de dura cerviz. Um povo que olha com cara feia mesmo. Um povo que não vai te ouvir. Mas não te preocupa, eu vou fazer o teu rosto como seixo e a tua testa como a dura pederneira, ainda que tu habite com serpentes, com escorpiões, e para ti eles sejam sarças e espinheiros. Fala o que eu te mandar, quer ouçam, quer deixem de ouvir, mas tu não sejas casa rebelde. Tá pensando que é mole? Tá pensando que a luta que você vai enfrentar lá fora é aqui dentro? É com esse crente teimoso, vaidoso, desviado, que acha que está com a vida no altar e que Deus aceita sacrifício de qualquer maneira. Aleluia. É aí que está a batalha. É por isso que eu digo, não adianta querer desviar e sair da igreja ou mudar de igreja não, irmão. Porque se você mudar para outra igreja, você pode encontrar coisa pior do que você já encontrou onde você está. Ou você toma uma posição e resolve o problema, ou você vai viver uma vida neutra. E no céu não vai entrar neutro. Ou você vai entrar pelo caminho da direita, ou vai entrar pelo caminho da esquerda. Ou pela porta estreita, ou pela porta larga. Ou pelo caminho estreito, ou pelo caminho largo. Não tem intermediário.
para resolver, ou você vai definhar. Você decide. Ou o diabo prevalece na tua vida, ou você toma posição para Deus colocar esse demônio por estrada dos teus pés. Não desfaleça o coração de ninguém. O teu servo vai lutar. Davi tomou as rédeas da situação. Sabe o que está faltando no dia de hoje? Para que as comunidades cristãs se fortaleçam, pessoas com personalidade forte, pessoas decididas, pessoas que não ficam entre barro e tijolo, pessoas que não gostam de edificar casa na areia, pessoas que gostam de edificar na rocha, porque sabe que quando chover, quando ventar, quando a água bater, não vai cair, porque está na rocha. Estou vendo um bando de crente. Eu estou falando de crente, irmão. Hoje Deus está batendo muito em cima disso. Que um dia profetizava, outro dia está no baile funk. E sabe o que é pior, irmão? Se pelo menos fizesse no anonimato, tudo bem, mas não. Vai lá no celular e expõe nas redes sociais, está lá nos stories. Escandalizando geral. Aí depois vem com a cara lavada e vem perguntar: Deus, por que eu estou passando por isso? E Deus claramente vai dizer: porque o salário do pecado é a morte. Tudo que o homem semear, isso também se fará. Portanto, irmãos, não erreis, porque de Deus não se zomba. Aleluia. Com Davi, ele era sisudo. O que quer dizer uma pessoa sisuda? É uma pessoa picuda? É uma pessoa de cara feia? Uma pessoa sisuda é uma pessoa que não aceita brincadeira com coisa séria. Eu vejo de crente brincando com as coisas de Deus, não está no gibi. Davi, ele não era picudo não, irmão. Ele sabia brincar, ele sabia se relacionar. Mas se fosse começar a zombar das coisas de Deus, aí ele ficava sério. Para com esse negócio de brincar com língua estranha. Para com esse negócio de ficar imitando aí manto de mistério dos outros. Que isso daí quem está movendo é o Espírito de Deus. O único que zomba é Satanás. É, irmão. Sabe por que muita gente não gostava de Davi? Porque Davi levava Deus a sério. E tem muita gente levando Deus hoje na brincadeira. Aí por isso que quando chega a hora da batalha, ele corre da peleja e deixa os outros no fogo. Mas não te preocupa, se você está no fogo, Deus está contigo nesse negócio. Esse fogo não vai te queimar, essas águas não vão te afogar. Sabe por quê? Porque Deus é fiel, irmão. Quando passares pelo fogo, ele não te queimará, nem chama arderá em ti. Quando passares pelas águas, elas não te afogarão. Quando pelos rios, não te submergerão. Porque o nosso Deus é fiel, irmão. Quer vencer batalha? Leva Deus a sério. Toma posição. Ou é ou não é. Ou é ou não é. Porque tem gente que está te observando, irmão. E está querendo ver em você algo que mude os conceitos dele. Porque ele está cansado de ver crente meia boca por aí escandalizando o evangelho e quer ver um que faça a diferença. Para dizer, nem todos são assim. Porque o irmão, pastora Dilma, é diferente. Diaconisa Elisete é diferente. Então a salvação é individual. Acabar com esse relativismo e começar
a adotar valores absolutos. Ou é ou não é, irmão. Aleluia. Ou é luz ou é trevas. A condenação é essa. A luz veio ao mundo. Os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. E não vêm para a luz para não serem reprovados. Mas aquele que é da verdade, esse vem para a luz. Sabe por quê? Porque as suas obras são feitas em Deus. Foi Jesus falando, ensinando o mestre da lei, Nicodemos. Um carpinteiro ensinando um mestre da lei que tinha mais idade e mais experiência do que Jesus. Isso mostra que a tua idade não é nada perto da comunhão com Deus. Não é o teu tempo de crente que vai definir quem você é, mas é a intensidade e a profundidade da tua raiz em Deus. É isso que vai definir na hora da batalha se você vai ser derrotado ou mais do que vencedor. Eu posso ter todos os certificados teológicos. Eu posso ter as minhas mãos todas cheias de anel, de tudo quanto é cor. Anel de formatura. Quase um semideus. Mas se eu não for cheio do Espírito e não tiver intimidade com Deus, tudo isso cai por terra. Paulo disse, eu sou judeu de judeus. Fui circuncidado ao 8º dia. Fui criado aos pés de Gamaliel. Sou fariseu, segundo o zelo da lei. Mas para conquistar Cristo, eu rebutei tudo isso que eu era por nada. Sabe o que Paulo está dizendo? O que me fez conquistar Cristo foi Ele ter me encontrado. E não o conhecimento teórico que eu tinha da palavra de Deus. Aleluia. Conhecimento teórico não vai dar vitória para ninguém. Mas o conhecimento prático sim. Quando Deus te coloca na prova e você corresponde à altura da expectativa de Deus. Qual é a expectativa de Deus? Que você seja aprovado. Que você aprenda a lição. Sabe por que Davi tomou posição aqui? E assumiu essa responsabilidade? Porque ele tomou posição lá na casa dele. Aleluia. Lembra do capítulo 17? Capítulo 16? Davi estava no campo. Deus manda Samuel encher um vaso de azeite e vir à casa de Jessé. Se Deus não estiver contigo, você não sai do lugar. Ele diz, Samuel, vem, enche o vaso de azeite, vem até a casa de Jessé. É interessante que Deus não diz, vai. Deus diz, vem. Sabe por quê? Porque ele já estava lá. Se ele não estiver lá, nada acontece. Se ele não estiver lá, nada acontece. E ele só está onde ele é convidado. Aleluia. Não adianta você ser crente aqui, lá na tua casa, negar a fé. Quando chegar a hora do campo de batalha, você vai perder porque Deus não vai estar no negócio. Coloca Deus para dentro da tua casa. Porque quando a batalha vier, a vitória já está garantida. Quando Davi se prontificou, lá atrás, ele já tinha colocado Deus dentro da casa dele. Sabe como é que se coloca Deus dentro de casa? Através da oração. Salmo de número 23, verso de número 5. Prepara perante mim uma mesa na presença
dos meus inimigos. Quando Davi chega em casa, o que é que ele vê? Toda a família de pé, a mesa preparada e Samuel com um vaso de azeite. Quem eram os inimigos de Davi? Quem não queria ver o seu bem, que eram os seus irmãos. Quem dizia que ele não era capaz daquilo que Deus havia prometido para ele. Ninguém queria. Mas lá no campo, ele pediu: Deus, trabalha dentro da minha casa. Unge a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Certamente a bondade e a tua misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na tua casa para sempre. O que aconteceu quando Davi foi ungido? O Espírito do Senhor se apoderou dele a partir daquele dia em diante. Sabe o que é isso? Colocou Jesus no centro. Colocou Deus no centro. Deus trabalha dentro da minha casa, para que depois eu possa ter vitória lá fora. Deus une todo mundo dentro de casa. Os irmãos ficaram bicudos, não gostaram, mas tiveram que sentar na mesa. Porque quando Deus quer, até quem não quer, obedece. Não te preocupa se esse que você está entregando na mão de Deus está resistindo. Vai chegar o momento que Deus vai preparar a situação. E esse que não vai com a tua cara, esse que não aceita o teu ministério, esse que não crê na tua transformação, vai ter que comer na tua frente. Aleluia. Deus Santo. Você só pode colocar o gigante por terra se você vencer esse gigante dentro da tua casa. Davi não saiu de qualquer maneira. Já foi dito aqui nessa noite. Davi não saiu desqualificado. Primeiro ele resolveu o problema dentro de casa, para depois resolver o problema porta para fora. Que é o segredo para vitórias em campo de batalha? Começa por onde ninguém está vendo. Para que depois Deus te leve para onde todo mundo vai ver. Porque quando todo mundo vê, aleluia, aí, meu irmão, prepara a tua agenda, porque não vai parar de chegar convite, porque eles vão ver que Deus é Deus na tua vida. Aleluia. Vence primeiro dentro de casa, para depois você vencer na rua. Davi tinha segredos. Uma pessoa decidida, ela não é só decidida na rua, ela é decidida dentro de casa. Como dentro de casa, na situação, ele não podia fazer, então ele pediu para quem podia. Prepara perante mim, Senhor, uma mesa na presença dos meus. Quem foi que preparou a mesa? Deus. Tem coisa que é você que faz, mas tem coisa que é só Deus que faz. Dentro de casa é só Deus. E não adianta você pregar não, que ninguém aceita. Eles querem ver a mudança em você. Então você tem que deixar primeiro Deus trabalhar na tua vida, para depois Deus trabalhar através do teu testemunho na vida de quem te conhece. Para depois você ir lá fora e tomar posição. Pode deixar que, como Deus me deu vitória no urso e no leão, esse filisteu não vai ser diferente, porque ele afrontou o exército do Deus vivo. Amém, amado? Palavra-chave: tomada de decisão. Então toma decisão na tua vida. Toma posição na tua vida. Assume a tua responsabilidade. Compra essa briga contra o inferno. Porque quem é servo faz o que a maioria não gosta de fazer. Então, se a maioria não faz, vá lá e faça, porque Deus vai ser contigo. Amém, amados? Então, vai ser de pé nessa noite.
Tomada de decisão. É a palavra-chave. Não brinca com Deus. Mas o crente que você é na frente de todos, seja também por trás de todos. Porque o segredo não está no público. O segredo está no anonimato que Deus queimou da vida. Para quando chegasse no público, ele pudesse dar o testemunho que ele deu. Amém, amados? Vamos orar em nome de Jesus. Deus, eu quero te agradecer nesta noite. Eu quero pedir ao Senhor que tu venhas trabalhar no coração da tua igreja. Espírito da verdade, não permita que os dardos inflamados e nem que o relativismo moral, espiritual e religioso desse século, esse sincretismo do inferno, venha impedir que a pureza e a firmeza na fé venha se desenvolver na vida dos teus filhos. Portanto, Deus, eu te peço nesta hora, quebra toda e qualquer barreira, Senhor, e que os teus filhos possam ter coragem, ousadia e firmeza, Senhor, para encarar esse gigante. Aleluia. Porque só vence quem está marcado por Deus. Portanto, Senhor, eu te peço nesta noite, faz a tua obra no meio da tua igreja, e que o que eles são aqui, eles possam ser lá fora, possam ser dentro da sua casa, possam ser aonde quer que eles estejam. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, nós oramos nesta noite e te agradecemos para a glória do teu nome. Amém. E graças a Deus. Amém, amados? Você pode aplaudir o Senhor nessa noite? Aleluia. Davi não era fácil não, irmão. Não era qualquer um que peitava Davi. Sabe por quê? Porque Davi levava Deus a sério. Quem leva